Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, irmãos e irmãs amados no Senhor. Bom dia nesse 29 de junho, dia de São Pedro. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco e com teu espírito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos acompanharam, e eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós vamos celebrar São Pedro e São Paulo no domingo, não vou ter oportunidade de meditar a liturgia naquele dia. Vamos meditar hoje a liturgia de São Pedro e São Paulo, meus irmãos. Simão, chamado Quefas ou Cefas, um homem de caráter rude, impetuoso e polêmico, simples e generoso. Jesus o amou profundamente e fez dele uma testemunha de sua missão. Com Tiago e João, assistiu à ressurreição da filha de Jairo, evangelho que ouvimos no último domingo. No Monte Tabor, viu-o transfigurado na sua glória, e no Horto das Oliveiras participou do momento mais trágico da vida terrena do seu mestre. Sim, Pedro traiu seu Senhor, mas quando disse que nunca o abandonaria, ele realmente acreditava que ficaria com Jesus até o final. De fato, Jesus o escolheu entre tantos como discípulos, deu-lhe um novo nome para um novo destino: Pedro. Pedro se tornará a rocha sobre a qual Jesus lançará os alicerces de sua igreja. Mas, de fato, quem era Jesus para Pedro? Ele havia deixado o mar, suas redes para segui-lo, sacrificar a sua família, mas frequentemente não entendia suas palavras e gestos, mas o seu coração batia rápido quando ele escutava Jesus falar. Dias e noites no caminho sem entender qual era realmente a meta e o destino do seu Senhor, que muitas vezes havia anunciado sua própria morte e ressurreição. No entanto, Jesus era tudo para ele, mesmo que soubesse que não era digno, que conhecesse suas limitações, e quando negou seu mestre por 3 vezes, seus olhos encontraram os dele e ele chorou amargamente. Pedro nunca se esqueceria daquele olhar impregnado de sangue e doçura. Quando Jesus, ressuscitado, lhe perguntou por 3 vezes se o amava e 3 vezes o confirmou o seu mandato, Pedro reconhecerá que o amor por seu mestre era um amor pobre, mas se sentirá perdoado e finalmente poderá se perdoar. O Espírito Santo, descendo sobre ele e seus companheiros, transformá-lo-á e ele não terá mais medo. A coragem e o amor divino o tornarão sábio e finalmente seguro de si mesmo. Poderá falar às multidões do seu Senhor e seu Deus com autoridade e poder. Pedro, o homem feito de terra, escolhido por Deus para construir a sua igreja. Nós celebramos o martírio de São Pedro e São Paulo. Vamos celebrar no próximo domingo, transferido de hoje, o dia em que a igreja recorda o seu martírio. A igreja nos fará ler
uma passagem dos Atos dos Apóstolos, onde não é contado o martírio de Pedro, mas como ele escapou do martírio. Ele estava na prisão, a igreja rezou por ele. Um anjo o libertou miraculosamente. Isso aconteceu em Jerusalém. Em Roma, porém, alguns anos depois, Pedro foi preso novamente. A igreja certamente orou, mas ele não foi libertado. Pedro foi morto em Roma. Essa diferença levanta muitas questões. Por que Deus interveio na primeira vez e não na segunda? De que adiantava libertar Pedro da morte se ele seria executado no final? De fato, é útil para nós também refletirmos sobre essas questões, porque pode iluminar também a nossa vida e a nossa morte. Uma primeira resposta consiste em admitir que há um tempo para tudo. Já o livro de Eclesiastes diz isso. Em seu amor pela igreja e por Pedro, o Senhor chamou Pedro para uma missão muito bonita. Pedro deveria proclamar a fé e dirigir os primórdios da igreja. Então, nenhum poder foi capaz de impedir essa atividade, essa missão que o Senhor lhe deu. Assim, Deus interveio também com meios miraculosos. Quanta alegria para Pedro e para a igreja em reconhecer a poderosa e misericordiosa intervenção divina naquele tempo. No final, cumprida a sua missão, já não era necessário libertar Pedro das mãos dos perseguidores. Então, Pedro sofreu a morte humana. O mesmo aconteceu com São Paulo na Trefontana. Paulo vai escrever a Timóteo: bonum certame sertave, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sei que está reservada para mim a coroa que o Senhor, justo juiz, reservou a todos aqueles que o temem. Já, meus irmãos, no livro do Apocalipse, isso é explicado de forma muito clara. O Senhor diz: darei as minhas duas testemunhas para profetizarem, e elas profetizarão por 1260 dias. É um prazo fixo, simbólico, estabelecido por Deus, e ninguém poderá impedir o seu testemunho. Depois chega outro momento, e o mesmo livro nos diz: depois de terem cumprido o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Neste ponto, uma segunda resposta deve completar a primeira. O contraste entre a libertação em Jerusalém e o martírio em Roma é mais aparente do que real. O martírio não foi uma derrota para Pedro. Em Roma, o Senhor não abandonou Pedro. Na verdade, o martírio também foi uma libertação, uma vitória do Senhor e de Pedro, assim como a cruz não foi uma derrota para Jesus. A cruz em si já é a grande vitória do Senhor. Nós autem portem gloriarem crutim, Domini nostri Iesu Christi. Nós cantamos na grande liturgia que abre o tríduo pascal. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu amor pela igreja e por Pedro, o Senhor chamou Pedro para confirmar a fé, agora em Roma, não mais com palavras, mas com a força, o testemunho do sangue. Ele deu a força do Espírito necessária para essa difícil e magnífica missão. Quanta alegria agora brota deste dom de Deus, e quanta glória para Pedro e para toda a igreja. E há um terceiro pensamento: a libertação em Jerusalém preparou o martírio de Roma. De fato, meus irmãos, não é fácil aceitar a graça do martírio, porque martírio é uma batalha duríssima, onde as circunstâncias externas põem à prova a fé, a esperança e a caridade. Os inimigos de Deus parecem triunfar, Deus parece ausente, a força de Deus não se manifesta aparentemente, o amor de Deus não aparece.
Em Jerusalém, porém, Pedro experimentou a presença de Deus, a sua poderosa intervenção, o maravilhoso amor de Deus. Agora ele tinha certeza disso, e era capaz de superar as maiores dificuldades na fé e no amor e obter a vitória. Na vida dos santos, e por que não reconhecer na vivência cristã, a mesma experiência nos espera na medida em que Deus dispõe para cada um de nós. No início, Deus se revela a nós, respondendo às nossas orações, nos libertando das provações. Assim, se formos fiéis na oração e no acolhimento da graça, aprendemos que Deus nos ama, nossa fé, nossa confiança, nosso amor se fortalecem e nos tornamos capazes de superar as maiores dificuldades. No final, somos tão seguros do amor de Deus que a própria morte não nos assusta mais. Vejam santos, em qualquer circunstância que se apresente, mas se torna para nós a ocasião do ato supremo da confiança em Deus e da vitória. Tanto é que os cristãos construíram sobre o túmulo dos apóstolos aquilo que chamavam de troféu. É sobre o troféu que hoje está, de Pedro, o altar da confissão, onde o Santo Padre celebra na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Paulo tem um altar principal sobre o troféu de Paulo, ou seja, sobre o túmulo de Paulo. E essa palavra troféu, que é o prêmio que damos hoje aos atletas, vem exatamente desse significado, o túmulo dos mártires. Hoje, os atletas, quando ganham uma vitória humana temporária, ganham um troféu. Mas o troféu era exatamente isso, a vitória daqueles que, dando a vida, receberam a vida eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas terrenas, nem as futuras, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escreve São Paulo aos Romanos. Que assim seja, meus irmãos. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.